E aí é sido muito. Bom dia, gente. Aí o Marcelo, você é maluca? Não sei o quê, não sei o que lá. Aí ele pega um dia, ele tá vindo do trabalho, aí ele pega, manda um áudio. Quando a gente bota o áudio, é ele cantando. Olha o que vocês fizeram comigo. Agora eu tô aqui o tempo todo, só que ele sabe cantar mais da música, né? Aí, olha o que vocês fizeram comigo. Tá, aí daqui a pouco vem um outro áudio. Ele cantando uma coisa. Depois eu boto assim, mas assim, ele fez uma paródia da linha amarela engarrafada. Aí ele, tô passando mal. Eu falei, tá vendo? Ó, já te serviu para uma paródia, porque para mim não serve para nada, só serve para ficar cantando dentro da minha cabeça. Jesus, por que eu não consigo compartilhar a tela? Bom dia. É muito bonita a história dele. Vocês vão gostar. Esse site que eu peguei, ele é assim, não tem uma ideologia, não puxa mais para um lado do que para o outro, entendeu? Então, é neutro, né? Eu falei, vamos dar uma relaxada hoje, né? Não vai dar para ver tudo aqui, mas dá para ver uma boa parte. E vocês podem terminar em casa, ou a gente pode terminar aqui também. E eu não fiz oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Padre Butiá, interceder por nós.
São José, rogai por nós. Se eu fosse ainda vou fazer a oração. Chega. Ai de mim, tem que ter um grito grego aqui nesse estúdio para começar provocações. Provocações outra vez, claro que não é uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. Hoje vocês vão ficar muito felizes por quem está aqui. Eu não vou falar porque sou macaco de auditório dele. Não, eu espero que ele erre bastante, não sei. Bom, vamos lá. Final dos anos 60. Carnegie Hall, Nova York. Salvador Dalí. Ninguém menos que Salvador Dalí aproxima-se do pianista que acabava de ser aclamado pelo público e diz: faz tempo que eu digo que eu sou o maior pintor do mundo. E tem gente que acredita. Quer um conselho? Diga que você é o maior intérprete de Bach. Algum dia vão acreditar. O pianista não seguiu o conselho. Não precisava. Pouco tempo depois, ele já era considerado um dos maiores do mundo, como pianista e também um dos campeões do mundo em acidentes, acidentes que ameaçaram acabar com a sua carreira. Sabe o que aconteceu com ele? Ele rompeu um nervo da mão num jogo de futebol em Nova York. Levou uma pancada na cabeça num assalto na Bulgária e desenvolveu a doença LER. Lesão por esforços repetitivos, a mesma que acaba com a vida profissional dos digitadores. Agora imagine dos pianistas. Mas ele está aqui hoje. Mas está aqui hoje melhor do que nunca, tocando com a mão esquerda, regendo orquestras de câmara no exterior e ensinando música nas periferias do Brasil. Ele é João Carlos Martins. João Carlos Martins, comecemos com uma pergunta muito simples para você. O que é a vida? A vida é o direito de se reinventar. A vida pode ser levada com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. No momento que você tem uma missão, você acha que você recebeu um dom e você acha que você tem que devolver aquele seu dom para todos, você, sempre que você perde, sempre que você erra, você pode ter o direito de se reinventar. E é isso que eu tenho feito em toda a minha vida. Então você é capaz de olhar para dentro de si sem susto. Sem susto. Eu não acredito naquelas pessoas que são as certinhas, que desde os 5 anos de idade só fizeram as coisas certas. Eu acho que uma pessoa que errou, que corrigiu os seus erros, que de uma certa forma se requalificou para a vida, e de repente essa pessoa começa a acreditar que ela tem uma missão, isto é a vida para mim. Isso não vai fazer com que você acabe num convento, Ofélia? Não. Vamos nos divertir um pouco. Bom, olha aqui. João Carlos, eu sou um clown. Me diga uma coisa. Você desprezou mesmo o conselho de Salvador Dalí nos anos 60? Não, o que eu acho é o seguinte. Na minha opinião, o maior intérprete de Bach, eu considero, foi Glenn Gould. Aliás, antes dele falecer, nós conversamos durante 4 horas no telefone, ele no Canadá e eu em Nova York. E nessas 4 horas nós conversamos, isso foi no ano de 1982, nós conversamos 10 minutos sobre Bach e 3 horas e 50 minutos sobre Bolsa de Valores, imagine você. E ele era um gênio na música, talvez o maior gênio do século XX. Então, no momento que eu comecei a interpretar a obra de Bach, o que eu pensei? Se eu for interpretar a obra de Bach baseado no estilo do Gould, que talvez tenha sido o seu maior intérprete, o que eu seria? Uma pessoa que partiu para uma, talvez não uma imitação,
mas talvez uma adequação de um outro intérprete. Então, naquele momento, eu pensei no seguinte: Bach é um compositor que influenciou todos os continentes. Ele, num raio de 500 quilômetros, ele é a música que veio após Bach. Foi a síntese de tudo e a profecia de tudo. Então, o Bach também é latino. Ele também chegou ao Brasil. Tanto é que Villa-Lobos podia fazer as bachianas brasileiras e não as mozartianas ou beethovenianas brasileiras. Não caberia. Então, o meu Bach é um Bach que, se você analisar, você vai ver que existe a latinidade no meu Bach, mas um Bach sempre respeitando um texto. Regente da English Chamber Orchestra, como faz se não consegue segurar a batuta e nem virar as páginas da partitura? Bem, só para você ter uma ideia. Aliás, eu não virei a página de uma partitura no dia que você pediu uma assinatura minha para salvar o TBC. Naquele dia. Um parênteses agora, um parênteses. Essa história eu faço questão de contar. Tá bom. A vida que eu considero uma causa perdida sempre. Eu era diretor do Teatro Brasileiro de Comédia, depois daquela grande fase. Eu não tinha dinheiro, eu aluguei um teatro, tinha 4 salas funcionando, era uma barbaridade, nada dava. Mas assim, lançamos o Fagundes, que deu certo, A Morte Acidental do Anarquista. Aí o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro. E o dono do prédio disse: nós vamos tirar o senhor e vamos abrir um supermercado. Eu, com a minha astúcia, com a minha canalice, com a minha sem-vergonhice, com o ser artista num país tão trágico como o Brasil, eu peguei todos os documentos que eu tinha do TBC, tudo que tinha sido feito no passado, tal, e falei, eu vou falar com o secretário de Cultura. E peguei os papéis e fui até o secretário de Cultura. Peraí, não pode entrar, ele está ocupado. Não. Falei, eu vou entrar, foda-se. Abri a porta do secretário de Cultura, ele estava tocando piano com as 2 mãos. Bach. Eu entrei, sentei numa cadeira ao lado, fiquei esperando uma pausa e falei, quando eu terminar de tocar com a mão esquerda, assine com a direita isto, que é o tombamento do Teatro Brasileiro de Comédia. Se você não assinar, o teatro vai virar um supermercado. E ele assinou. E o TBC está aí. Muito obrigado. Então, eu digo uma coisa para você. Eu me lembro desse dia, nós estávamos falando de virar páginas. Para você ter uma ideia, no ano de 2007, eu tive que decorar 10.000 páginas de partituras. Então, é o que eu digo da disciplina do atleta. Eu acordo de manhã e começo a andar e memorizar as páginas daquilo que eu tenho que reger. Ao mesmo tempo, já me perguntaram, mas podemos colocar um computador e você vai apertando com o pé? Mas a emoção é muito maior na hora que você memorizou. Então, foram 10.000 páginas que eu tive que decorar. E eu nunca desisti, no fundo. Só para você ter uma ideia, dia 26 de dezembro, depois de tantos percalços, voltei a fazer operação na mão direita para poder continuar com 1 ou 2 dedos tocando piano com a mão direita. E, ao mesmo tempo, foi feita a aplicação na mão esquerda. E dia 11, pela primeira vez, você não pode imaginar a sensação, Abujamra, de repente, estar com a mão aberta depois de 5, 6 anos. Que coisa fantástica. Se você ver qualquer entrevista minha nesses últimos 7 anos, eu estou assim. E eu sempre regi com esse dedo, praticamente substituindo a batuta. E pela primeira vez eu estou com a mão aberta. A emoção que eu tive nesse ano, nesse mês de janeiro, que eu pude tocar com a mão esquerda, aliás, dia 11 de março, vou tocar com a mão esquerda na Sala São Paulo. Mas eu estou avisado pelos médicos que pode ser o caso daquele filme que eu assisti, de uma pessoa que era cega, um grande ator. Ele passou a enxergar
mas aos poucos ele foi avisado que ele ia voltar a ser cego. Então ele aproveitou aqueles momentos como nunca. Eu estou aproveitando esses momentos como nunca. O primeiro dia que eu toquei foi no dia do aniversário da cidade de São Paulo. No momento que eu cheguei no piano e eu vi que eu podia tocar com a mão esquerda e fazer música... Enlouquecedor. É um negócio assim muito forte. Você veio aqui para mostrar que nós todos somos medíocres ao teu lado, é isso. Tá bom, tudo bem. Então eu quero fazer perguntas mais cruéis para você. O que é mais fácil para você? Reger ou fazer a barba? Reger. Reger. Todo dia... Mas alguém te contou isso? Não. Que engraçado. Porque outro dia eu escrevi um textozinho e eu falei que todo desafio, o maior desafio que eu tenho de manhã é conseguir fazer a barba sem me cortar, e todo dia eu me preparo para isso, porque na hora que eu vai vendo as limitações, eu não tenho músculo aqui, e eu tenho uma dificuldade enorme, mas eu faço a barba, é o primeiro desafio do dia. O segundo desafio é começar a estudar Reger. Como Reger você está fazendo música e você tem, no fundo, está realizando aquilo para qual você nasceu, fazer a barba eu não nasci para ser barbeiro, entende? Não nasci. Que diz que eu estou muito mais para choque elétrico do que para psiquiatra. Que história é essa de que você deve a Eleazar de Carvalho, quando já morto, a ideia de passar de pianista a regente? Nessa época eu tive o sonho com o Eleazar. O Eleazar falou, João, porque quando eu sonhava já, com a mão cheia de problemas, eu já sonhava errando no piano. Eu nunca entrei errando, eu preferia não entrar em palco, mas no sonho eu estava errando. Aí o Eleazar falou, João, vem estudar regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu fui na casa do Júlio Medalha para tomar a primeira aula. Depois o Abel Rocha me deu umas aulas e depois eu percebi que eu tinha que criar o meu próprio estilo. Julinho maravilhoso, né? Eu adoro. É uma joia. Então, aí eu fiz o último concerto, ainda tocando com 3 dedos como pianista. E aí eu comecei a estudar regência. 6 meses depois eu estava regendo já a English Chamber Orchestra. Não puseram camisa de força em você porque não quiseram, porque sonhar, pensar essas coisas todas, só um louco tem que ter outra camisa de força. Tem muita gente que diz que eu estou muito mais para choque elétrico do que para psiquiatra. Descobri que a orquestra pode atingir o som que sempre busquei no piano. Explica isso aos que não entendem. Eu considerei sempre a minha interpretação, eu sempre procurei fazer do piano como se fosse uma orquestra. Então, cada músico da minha orquestra, eu tenho a Baquiana Filarmônica e a Baquiana Jovem. E o nosso relacionamento é muito emotivo. Eu fiz de cada músico como se fosse uma tecla de um piano. E esses músicos, eu procuro fazer deles o meu piano. Assim, eu nunca perdi a minha relação. Agora, você pode imaginar, quando eu fiz o primeiro concerto da minha orquestra no Carnegie Hall, em 2007, dia 6 de janeiro de 2007, eu falei para a minha orquestra, no dia que eu comecei, nós seremos a primeira orquestra brasileira a pisarmos no Carnegie Hall, nós seremos os primeiros. E para lá nós fomos. E aí o teatro estava lotado, entrou o piano, e eu comecei a tocar. Foi um negócio assim que você não imagina. A partir daí,
todos os concertos, lá vou eu com os 3 dedinhos tocar. Mas nessa vez já vai ter 7. 2 aqui, mais 5 aqui. Você chora? Poxa, é uma desgraça. Por quê? Eu achei que na hora que eu entrei com tudo na música, por exemplo, o meu grande crime foi na hora que eu perdi as atividades das minhas mãos no ano de 1970, pela primeira vez, eu parei 2 vezes 7 anos, foi não ter tido a coragem, talvez, em 1970, de ter começado a estudar regência. Eu tinha que ficar na música e não ter ficado revoltado com o meu acidente, como pessoas que ficam revoltadas com algum fato na vida dele e rejeitam a própria vida. Eu rejeitei a própria vida. E eu fui trabalhar em banco, eu fui para a política, eu fiz todos esses erros. Na hora que eu resolvi corrigir, Abujamra, eu te falo uma coisa. Eu sou um cara, o meu pai com 36 anos de idade tiraram 3/4 do estômago e deram para ele 6 meses de vida. Morreu aos 102 de acidente. Então, eu acho que eu tenho uns 30 anos, ainda para queimar, estou com 60. Longevo. Então, esses anos, toda santa manhã, não é o caso de ser o bonzinho, não, mas toda santa manhã eu saio desesperado para acontecer alguma coisa positiva. Quando eu atravesso aquelas grades da Fundação Casa da FEBEM, da antiga FEBEM, você não imagina os momentos de emoção que eu tenho. Eu conto uma história que eu digo que tinha um velho que um amigo falou para ele: por que você economiza tanto dinheiro se depois seus filhos vão gastar tudo? Ele falou: quem diz que eu não tenho mais prazer em economizar do que eles vão ter em gastar? Então eu digo, o prazer que eu tenho hoje na vida de correr a periferia de São Paulo, assistir, às vezes é muito maior do que qualquer outra atividade que eu pudesse ter aos 68 anos, de um aposentado para lazer. Então, é o prazer que dá na vida de você, cada dia, criar alguma coisa. Te cito uma história de um garoto que chegou para mim e pediu R$10 para comer, um estudante de violino, ótimo. E ele falou: estou com fome. Eu falei: mas com o seu talento... Bem, nós temos que montar uma forma e você esquece, nunca mais vai pedir os 10. 2 anos e meio depois, esse rapaz estava sentado no Carnegie Hall tocando comigo. Então, tem cenas tão fantásticas. Você chorava o tempo todo com isso? Eu, por exemplo, hoje eu prometi que eu venho aqui sem chorar. Não vai chorar. Porque sempre que eu faço palestra, quando eu conto, é uma coisa, por exemplo, uma pessoa regendo uma quinta de Beethoven. Ele tem que ter a mesma emoção todas as vezes. Você, no teatro, você tem a emoção sempre que você está repetindo aquela cena. Mais recente, De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve isso em 1, 2, 3.
Em 25 de outubro de 1973, você tocou no Teatro Municipal de São Paulo, obtendo grande sucesso. Você acredita na repetição deste sucesso? Você acha que eu dou uma explicação como é que eu estou estudando ou não? Claro. Primeira coisa que eu estou fazendo é começando do zero. Espera, outra vez. E assim eu consigo colocar todos os dedos no piano, com exceção do dedo médio. Há quantos anos você não tocava sem usar os... Com a mão direita, usando todos os dedos, a última vez que eu toquei foi em 1998. O Bira me procurou após um concerto que eu dei na cidade de Sumaré, com uma luva que era impossível, porque não tinha contato dos dedos com as teclas. Aí eu chamei-o aqui em casa e ele fez essa luva que faz com que os meus dedos voltem, porque quando eu aperto os dedos nas teclas, eles não voltam. Por isso que eu só toco com 2 polegares. De uma certa forma, é um recomeço, eu tenho que mudar todos os dedilhados. Talvez no futuro eu possa gravar noturnos de Chopin, até peças não muito difíceis de Mozart, mas o futuro é que dirá. 1, 2, 3, 4... Tá. É que eu sou tão perfeccionista, enquanto eu não faço perfeito, mais uma vez, vá. Tá, poxa vida. Quase agora vai. Espera, não adianta, mas vai sair perfeito, espera. Na primeira vez que eu vi que eu podia tocar todos os dedos nas teclas, eu fiquei com lágrimas nos olhos. Eu fiquei com lágrimas nos olhos porque eu mesmo não acreditava que estava dando o primeiro passo. Talvez de uma longa caminhada que pode demorar meses, anos, mas pelo menos eu posso encostar a mão no piano. Os músculos ainda estão todos contraídos, tem que descontrair, tem que ter relaxamento, tudo. É um longo caminho. Mas 80 anos, o que é 80 anos na vida de uma pessoa? Não é nada. E aí, para a gente, por que eu trouxe esses 2 vídeos para vocês? Eu acho que alguém já deve ter lugar, né? Mas, assim, esse é o exemplo de uma pessoa, para a gente pensar lá a questão do Ikigai, né? Que achou o seu propósito de vida. Aí vocês viram que ele fala que ele foi trabalhar em outro lugar, foi trabalhar em banco, se meteu com política e tal, não sei o quê. Mas tinha um buraco dentro dele, e esse buraco era a música. E ele teve que se reinventar. Isso às vezes acontece na nossa vida, né? Vocês ainda são jovens, estão iniciando aí na juventude, mas a gente tem que se reinventar, né? Os momentos ruins passam, as coisas ruins passam, vem coisa boa, vem coisa ruim de novo.
momentos mais complicados, né? Ano que vem vai ser um ano para vocês de superação, né? Então, a gente já está aí com um pé no final do ano, né? Setembro, outubro, novembro, acabou. E aí vocês já estarão assim com o pé na terceira série do ensino médio. E é aquela coisa de você pensar assim, onde estarei em 2023? Vai ser uma fase, pode ser que vocês não estejam na faculdade, porque, como eu já contei a experiência da Agatha para vocês, né? Que eu não exigi que ela fosse para a faculdade no ano seguinte que ela terminou o ensino médio. Ela foi fazer o preparatório, ela foi crescer mais um pouco enquanto pessoa, amadurecer, porque tinha que ter essa transição, né, da escola para a vida. Perder esse berço que é a escola, porque a escola é um grande berço, né? E esse cara, ele é um exemplo de uma pessoa que achou o seu propósito de vida. E, gente, como ele é feliz. Você escuta ele falar, ele é uma pessoa feliz. Porque ele faz aquilo que ele gosta, mas vocês percebem ali que não é fácil. Né? Não é fácil. Nós aqui na sala, o pessoal online, né? A gente, pelo que eu sei de vocês, todo mundo mexe as mãos perfeitamente. Alguém toca piano com a maestria desse homem que toca com 3 dedos? Né? Então, assim, para a gente se colocar também nessa questão do propósito de vida, não é para tentar atropelar as coisas, né? Mas pensar primeiro o que você quer ser enquanto pessoa. O que você quer ser enquanto pessoa? E aí a coisa vai acontecendo, né? Ao longo do tempo. Ok? Alguém falou alguma coisa? Não? Tudo bem? O povo está... Ih, paguei. O povo que está em casa, tudo bem? Tudo. O que você está fazendo aí, garoto? Você tinha que estar aqui. Tchauzinho, gente. Beijo para vocês, tá? Tchau. Tchau, tchau.